No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse: Quem tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Mais um vídeo dentro do nosso tema: já não haverá demora. Olha, não sei se você já passou por uma situação de você estar com uma dúvida, estar querendo uma resposta e você conhece a pessoa que sabe, que é capaz de responder a sua pergunta, e você vai e pergunta para ela. E ela fala bastante, mas ela não te responde a pergunta. Já me aconteceu isto. Aí a gente fica inquieto, né? Mas o que eu quero, ela não me respondeu. Daniel ficou mais ou menos numa situação desta. A princípio, ele estava confuso. Por quê? Ele viu um quadro horripilante. Ele viu o templo, o santuário que era sagrado para os judeus. Ele viu o santuário profanado, o sacrifício diário jogado por terra, sendo pisado, e ele quis saber até quando duraria tudo aquilo ali, aquele estado de profanação. E o anjo disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Parece que já foi respondida a pergunta, mas Daniel queria mais. Ele queria saber o significado de tudo aquilo. E Deus, que é soberano, Deus sabe de todas as coisas, conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, sabe de tudo. Ele viu que Daniel não tinha entendido e ele deu uma ordem: Gabriel, vai até Daniel e faze com que ele entenda a visão. Daniel teve a felicidade de, na visão, o anjo Gabriel chegou até ele e disse: entende, filho do homem, a visão, isto é, o que você está vendo, este quadro é para o tempo do fim. Depois, ele ainda chamou esse tempo do fim de tempo da ira. Mas ele faz uma pausa, ele muda de assunto. Ele passa a falar do lado temporal da visão. Ele passa a falar do lado histórico da visão. Lembre que na primeira parte da visão, Daniel tinha visto um carneiro com 2 chifres e um bode apenas com um grande chifre entre os olhos. E houve embate entre os 2 animais. O carneiro foi vencido pelo bode. O bode saiu vitorioso, mas aquele grande chifre quebrado. E no lugar daquele grande chifre nasceram 4 chifres. Entre os 4 foi visto
um chifre pequeno. O anjo passou a delinear o diálogo em torno desta parte. Mas interessante que o anjo foi tão específico. O anjo disse: aquele carneiro com os 2 chifres é o reino da Média Pérsia. Incrível. Para nós é algo superficial saber disso, porque já passou. O Império Medo-Persa passou. Mas olha, quando Daniel estava recebendo a visão, para ele era algo futuro. Demorou ainda mais de 3 séculos. Mas é admirável ver como que o anjo foi, claro, específico. O carneiro com os 2 chifres é o reino Medo-Persa que virá. O bode é o Império Grego. Aquele grande chifre que foi quebrado é o primeiro rei do Império Grego. Se trata aqui, é claro, para nós que é passado, se trata de Alexandre, aquele chamado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, pelas suas grandes conquistas. O anjo foi mostrando e o anjo disse: olha, esse grande chifre foi quebrado. Então, o império vai entrar em crise. Mas nasce aqueles 4 chifres que nascem. São 4 reis que sairão deste mesmo império. A história prova, mostra que aconteceu na íntegra a divisão do Império Grego. E ainda a grande novidade, aquele chifre pequeno que nasce, ou que nasceu na visão, entre os 4. Aí o anjo descreve este chifre pequeno como um rei estranho, violento, horroroso. Dá-se a impressão que este rei teria, como teve, até ligação com o ocultismo. Ele será poderoso, mas não com a sua própria força. Forças estranhas. Ele vai destruir o povo, os poderosos e o povo santo. O anjo estava falando do que aconteceria com os judeus. Tem gente que vê algo aqui nesta informação do anjo, algo que não existe. Aqui não tem nada de Império Romano. Alguém só cita Império Romano aqui para manipular a profecia, dizendo que esse homem horroroso aqui seria o Papa Romano. Mas nada disso. A referência total, a referência clara aqui é a Antíoco Epifânio. Aquela situação do templo é o que Antíoco Epifânio realmente fez, provocou no seu governo contra o templo dos judeus. Mas para concluir, aí então, o anjo fecha o parêntese. Daniel estava como aquele do qual eu falei no princípio,
que pode ser eu, pode ser você. Aquele momento que você pergunta para alguém e ele fala até coisas bonitas, mas ele não te responde. Daniel saiu da situação dizendo: olha, eu fiquei doente. Isto é, a visão foi tão forte. Eu vendo o anjo, as informações tão fortes, que eu saí doente, mas saí sem entender a visão. Incrível. O anjo só disse para ele: a visão é verdadeira. Depois de tudo que o anjo já tinha dito sobre o lado histórico, o lado temporal da visão. Olha, Daniel, eu te expliquei esta parte. Agora, aquela visão, Daniel, do tempo do fim, ela é verdadeira, mas é para dias muito distantes. Aleluia. Daniel foi embora. Foi cuidar das obrigações dele. Vamos ver ainda em vídeos futuros que Deus acaba informando para Daniel em detalhes, mas não foi desta vez. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.